Caros colegas, senhora presidente, caros colegas, até vou aproveitar o ensejo também que estive essa semana lá com a comunidade de Desvio Risso, podia levar o pessoal do Colete Verde lá, porque está intransitável. Se nós esperar a Codeca 2, 3 meses lá, o pessoal não vai conseguir nem vender nos seus comércios. Está muito buraco, não tem, o acesso do Risso está terrível, a comunidade está braba lá. Então pode pegar lá também, levar as patrolas lá, ao menos dar uma fechadinha nos buraquinhos que tem lá, que já ajuda um monte aquela comunidade que está precisando de serviços. E assim como o vereador Bressan falou, inúmeras demandas. Tiveram 3 anos e meio para fazer, porque não foi só agora que deu o problema, né? Lâmpadas queimadas também, um monte também que a gente está cobrando. E demandas em todos os bairros, né? Porque a gente foi lá na Zona Sul, até fui com o vereador Bressan, tem Cavalete lá que está fazendo aniversário de 3 anos, né? Com buracos gigantes em parada de ônibus, calçadas caídas. Então dá para levar as patrolas lá, ao menos fechar para nenhum cidadão cair dentro também. Então a cidade está cheia de demandas. Uma parte, por favor, vereador Republicanos. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Scalco. Eu vou dizer uma coisa, como eu estava repetindo, só que quase o meu tempo foi. Hoje de tarde eu vou atrás das coletes verdes lá. Porque eu quero que a Oscar Serafini seja feita. Porque 36 dias lá as pessoas não poderem entrar dentro de casa porque abriram os valos e agora estão lá cheio de máquina. Qual é o problema agora? Eu quero saber a desculpa, porque tinha 12 anos. Não fizeram. 36 dias aberto agora que as pessoas não podem acessar o carro. Tá lá aberto. O vereador Rosa esteve lá. Sabe? Não é mentira. A Luiz Vicerina é a mesma coisa. Vou lá, hoje eu vou atrás dos coletes verdes. E nós precisamos resolver tudo que tem na região. Eu disse ontem aqui na tribuna que a Zona Sul estava em calamidade. E nós precisamos. Agora, o pessoal pegar os coletinhos para ir fazer politicagem, faltando 2 meses para a eleição, na minha região, onde eu tenho aqui todas as indicações protocoladas, nós somos vereador de toda a região, óbvio, mas fica feio. Fica feio. Eu não teria talvez essa audácia se fosse em outra região, alguma coisa assim que eu nunca aparecia, agora eu apareço lá de colete e resolvo tudo. Fica ruim. Obrigado, vereador Scalco. Também lá no Planalto, agora lembrando, tem uma drenagem que desce do morro ali, que já tem uma cratera gigante, tá para cair 2 casas lá, que é na parte de cima ali, que os moradores chamaram, a Defesa Civil já foi lá. A prefeitura tem que fazer uma contenção, um muro para a água poder descer, que vai cair as casas, as famílias estão apavoradas lá. Então o pessoal do Colete Verde pode ir ali no Planalto também, que ali é uma zona de alto risco, não é nem assoreamento, ali vai cair mesmo, vai cair as casas, pode morrer gente, tem crianças, então é muito importante o pessoal do Colete Verde ir ali. Tem 2 meses ainda, mas eu acho que talvez para iniciar a obra dê tempo. Por favor, vereador Zequim, por favor. Vereadora Rose, por favor. Vereadora Rose também, se quiser. Não, eu só ia aproveitar e pedir essas casas estão caindo à beira do Tega também, que eu fui lá há 2 dias. Não, nem ali, também ali, mas tem 3 casas que estão interditadas, as pessoas não conseguem, interditada pela Defesa Civil, sim, desmoronando o terreno, né? E também ali tá sério, as pessoas não conseguem voltar para sua casa e não tem onde ficar. São várias contenções que têm que ser feitas na cidade também. Também foi trazido também aquele caso ali na zona aqui perto do Cinquentenário também, que estava caindo lá, a pedreira tinha uma casa em cima, também trouxeram, tá na hora de ir lá prometer e não fizeram. Né? Então, são várias áreas da cidade que o pessoal do Colete Verde vai ter que se multiplicar, porque todas as demandas que deixaram de fazer em 3 anos, se tentarem fazer em 60 dias, eu acho que é quase impossível, né? Porque teve uma inércia do poder público em resolver os problemas, e até acho estranho fazer uma comissão agora de última hora, para 2, 3 meses com Colete Verde, se a Secretaria de Obras estava trabalhando, né? Então quer dizer que a Secretaria de Obras não trabalhou nesse período e tem que botar outra pessoa para tocar a Secretaria de Obras, a parte para ajudar a atender as demandas? Não estou entendendo isso. Por favor, sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Scalco. Eu quero lhe dizer que eu acredito na boa intenção das pessoas. Eu acho que o prefeito Adiló quer fazer as coisas que deem certo.
Acho que isso. Uma pessoa, minha relação republicana, por mais que eu tenha sido oposição desde o primeiro dia. Agora não adianta só querer, tem que ser. Confesso que eu fiquei feliz até que foi o João que assumiu essa coordenadoria. Porque se fosse a vice-prefeita Paula, como foi o Luz, Cor e Flor fracassado, daí nós ia ter comissão e daí não ia... Então, mais um grupo de trabalho. Foi o João, então eu conheço o João, até já cobrei o guarda-corpo. Já cobrei o guarda-corpo lá do Valão? Do Valão no Planalto, que é só uma das necessidades de 3 anos e meio. E aí não tem o que justifique, gente. Não tem o que justifique. É uma pouca vergonha não resolver coisa simples por uma justificativa. Eu espero que a justificativa seja porque o vereador Lucas do PT que pediu. Porque senão é um fracasso. Tem que fechar a prefeitura. Tem que fechar e abrir um campo de futebol, alguma outra coisa. Porque senão a prefeitura não consegue fazer um guarda-corpo. Eu só fico contrariado e indignado porque eu acho que não tem que ser provisório, tem que ser permanente. Atender as pessoas tem que ser permanente. E como o senhor disse, que bom que as pessoas são atendidas. Eu lá no Planalto, sai um monte de obra, em alguns lugares. E fico feliz, independente seja outra pessoa que pediu. Só que a população sofre quando não é atendida. E concluo dizendo, eu acho que a lógica de resolver as coisas por segundas intenções ou com medidas provisórias vai ser resolvido na urna, que o governo Adiló vai ser provisório também. E eu acredito que nós vamos ter um projeto democrático e popular em 2025, ouvindo as pessoas. Porque é inadmissível o que a cidade passa com tanto desleixo. Obrigado. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador Scalco, existem 2 palavras muito parecidas, mas que são antagônicas na raiz, que é oportunidade e oportunismo. Oportunidade e oportunismo. Nós não podemos confundir uma coisa com outra, né? Porque uma é uma iniciativa, a oportunidade, e o oportunismo, ele é covarde, tá? Então, o que eu estou pensando é o seguinte, o que me deixa incomodado, eu estou aqui há 15 meses, tá? É o que o vereador Lucas Carinhato vem falando, segundo ele diz, há 3 anos, esse guardrail, me ajudem aí, e ele trouxe ontem as imagens, me deixa nervoso, me deixa ansioso, me deixa, eu não sei qual expressão usar de ver aquela situação onde tem um valão, eu agora não vou conseguir discorrer corretamente, vereador Lucas, mas aquilo ali, por uma sorte divina, eu acredito, não cai uma criança naquele valo. E vou bater aqui na madeira, como faz a tradição. Então, existem prioridades e existe oportunidade e oportunismo. Então, como o assunto do momento é o colete, seja o colete do Bressan, o colete do Rafael, o colete verde, não importa. Com colete ou sem colete, esse guardrail, até outubro agora, eu vou encher o saco disso aí. Desculpa, vereador Lucas, eu estou atropelando um assunto seu, mas acho que é uma pauta nossa, porque me dá um nervoso. 3 anos ele vem falando, 3 anos. Chega, né? Obrigado. Exatamente. A gente quer que seja feito o que é necessário para a cidade. A gente está cobrando isso há mais de 3 anos e tem que ser feitas essas obras sim. Só que é que nem o professor falou, oportunidade ou oportunismo. Para que fazer um colete verde se a secretaria simplesmente pudesse ir lá trabalhar e resolver o problema? Deve ter alguma coisa um pouco eleitoral no meio. Senão não precisava fazer um colete verde para dizer agora estou trabalhando. Tinha que estar trabalhando há 3 anos. E é isso que a comunidade quer. Quer resultado, quer trabalho. E não precisa dizer que está com um colete diferente para dizer que está trabalhando. A cidade tem que andar sozinha. Tem que resolver as demandas. E é isso que a gente tem que cobrar. Porque parece que é tudo agora é uma festa, né, Rafael? Daqui a pouco vai ter o colete lilás, o colete, porque cada mês troca o colete, né? Isso aqui não pode ser assim. A cidade tem que trabalhar de forma contínua, não parar por 3 anos, voltar a trabalhar agora, porque a comunidade está cobrando, em todos os bairros existe a cobrança e tem muita coisa pendente para ser feita. Então, ainda bem que estão trabalhando, né? Agora, começaram agora, mas que seja de forma séria, sem precisar fazer teatrinho e usar colete colorido para dizer que estão agora no bairro. Obrigado.